Então nesse vídeo quero falar com vocês sobre o Villalba. Será que ele vai ser comprado pelo Cruzeiro? Até porque fez uma partida excelente nesse clássico contra o Atlético e tem um valor de mercado bem baixo, né? Para o Cruzeiro dessa compra em definitivo do atleta que tem 29 anos de idade, vai fazer 30 nesse meio de semana. Quero falar também sobre o Barreal, que tem uma situação parecida, até tem jogado mais, tem sido titular, né, no Cruzeiro, porém é mais caro. Então eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Quero falar também sobre o Bruno Rodrigues, como que está a sua fase lá no Palmeiras. Enfim, jogador que foi comprado com um valor bem alto, até mais alto do que eu estava lembrando, e não tem jogado com tanta frequência por lá. Alguns de vocês me perguntaram como que estava a situação dele. É um nome que eu gostei bastante, né, do desempenho que ele teve uma identificação, mas com a chegada dos reforços, acho que todo mundo deu uma esquecida, mas eu quero trazer aqui como que está o desempenho do jogador. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto com sua ajuda para chegarmos aqui nessa marca no YouTube, que é de 44 mil inscritos. Então todo mundo que está assistindo aqui, se puder deixar seu like e se inscrever, ajuda bastante. Tem também um salve aqui dos últimos vídeos, vamos comentar aqui com vocês. O primeiro aqui seria o do Maicon Adriano, que comentou aqui no meu último vídeo. Um abraço para você. E também o outro para... Vamos ver um outro aqui. O Diógenes Paiva também está sempre acompanhando aqui os vídeos. Um abraço. Se você quiser aparecer aqui no próximo, deixe embaixo o seu nome, a sua cidade, ou comente alguma coisa aqui sobre o vídeo, né, sua opinião, que eu sempre mando aqui um abraço para vocês. Então vamos lá. Bom, quero começar falando sobre o Bruno Rodrigues, que foi comprado, né, da Tombense por Palmeiras por um valor próximo da casa de 25 milhões de reais. O Cruzeiro pegou ali um pouco mais de 8, 9 milhões, que foi basicamente o que tinha investido, né, na compra do jogador, que já tem aí seus 27 anos, e pelo Palmeiras nessa temporada foram apenas 2 jogos, né? Começou como reserva contra o Novo Horizontino, jogou 45 minutos e contra a Inter de Limeira foi titular, mas teve uma lesão e deve, né, voltar só no final dessa temporada, se não voltar apenas no ano que vem. Até vou trazer aqui algumas atualizações, ó, sobre o estado do jogador, que é uma pena, né? Até porque não é que porque saiu do Cruzeiro que, né, desejar um mal para o atleta, muito pelo contrário. Mas assim, é um jogador que eu até fiquei assim, será que poderia ter sido uma boa se ele tivesse ficado no Cruzeiro, por exemplo, para essa temporada? Aqui, ó. A lesão dele ainda foi no dia 24 de janeiro e aí precisou passar por uma cirurgia, né, no joelho direito. E como que está a recuperação dele recentemente? Como eu falei, a tendência é voltar apenas no ano que vem. Fala aqui também, né, nessa recuperação do jogador, a tendência então só no final do ano. No ano passado teve um desempenho sensacional pela equipe do Cruzeiro. A tendência, né, era de que ele ficasse, mas não foi o que aconteceu. 49 jogos, 13 gols marcados e mais 7 assistências. Realmente foi um desempenho interessante do Bruno Rodrigues. 20 participações em gols em 49 jogos disputados. O Cruzeiro não comprou ele muito por conta de que o Ronaldo não estava disposto a pagar o valor que seria, né? Que seria entre 20 a 21 milhões de reais, bem diferente dos 11, 12 milhões que estavam sendo especulados. O Cruzeiro já tinha, se eu não estiver enganado agora, 30%, né, dos direitos econômicos do jogador quando comprou primeiramente do empréstimo em 2022, onde foi muito bem na Série B, 18 jogos, 4 gols e 3 assistências e um pouco também no início do ano passado. Enfim, o que você acha do Bruno Rodrigues? Você acha que se ele estivesse hoje no Cruzeiro poderia, né, ter tido um bom desempenho? Eu acho que sim, acho que jogou também ano passado com o Matheus Pereira, eles fizeram uma boa dupla, foi importante, né, para a história recente do Cruzeiro, tanto para conseguir o acesso do ano passado, do ano retrasado para a Série A, e também ano passado para manter na primeira divisão. Muita gente reclamava, falava que ele era fominha, que não sei o que. Eu sinceramente acho ele um bom jogador, acho que hoje nós temos melhores opções, eu acho que o Lautaro Dias é melhor, acho que o Verón também tem potencial para, igual ele vinha fazendo, né, ótimas partidas. Outros jogadores que podem atuar também para essa função, o Barreal, eu acho que substituiu muito bem e é mais jovem também, com um valor até mais baixo para compra. E você, o que tem a dizer? Deixa a sua opinião aqui embaixo, beleza? Vamos falar aqui então sobre ele, né, sobre o Barreal, que pode ser, assim como o Villalba, comprado muito em breve pelo Cruzeiro. Como assim, né, Gustavo? Jogador então que tem um valor de mercado estipulado atualmente em 5 milhões e meio de euros, mas vale lembrar, o Cruzeiro tem uma opção de compra de 4 milhões de dólares, o que vai ser ali entre 22 a 23 milhões de reais, e o Cruzeiro na teoria pode fazer essa compra até o final do ano, mas como tem feito, né, recentemente, a postura do Cruzeiro com jogadores que estão emprestados
é muito mais provável do Cruzeiro acabar comprando o Barreal. Quem sabe nesse mês, no próximo, já tendo uma definição em relação ao seu futuro, né? Porque se você for ver em relação ao Matheus Pereira, ao próprio João Marcelo, que vinham sendo titulares, o Cruzeiro geralmente 4 meses antes de terminar essa opção de compra já comprava, né, o atleta em definitivo, para não ter nenhum risco, para não ter nenhum barulho externo e tudo mais. Vocês sabem como que funciona. Então, geralmente, quando o jogador vem sendo titular e tem um valor baixo de mercado, a tendência é que compram um quanto antes. Não é o caso do Barreal, que, por exemplo, tem feito gol todo jogo, ou, por exemplo, meu Deus, tem um valor de mercado de 5 milhões, né, de opção de compra. Não é bem assim, mas tem jogado demais. Vale lembrar também outra questão, que é: não ficaria surpreso se o Cruzeiro não trouxesse nenhum outro jogador para a ponta, igual o Dudu, o Michael, que foi especulado, porque os jogadores que vinham sendo titulares, igual o Barreal e o Veron, até o Veron se lesionar, se eles ficarem por ano que vem, 20 milhões no Barreal e mais 50 ou 40 milhões no Veron. Então seriam ali mais 70 milhões de reais em dois jogadores que já estão no Cruzeiro, mas eles estão emprestados, né? Isso aí vale sempre ressaltar. O Barreal, então, que vem de uma sequência excelente como titular desde aquele jogo, né, que foi uma bela sacada na vitória por 3-0 contra o Corinthians, que o Seabra colocou como titular, e aí marcou gols contra o Corinthians, contra a equipe do Botafogo, que foi um golaço, né, por sinal, muito bonito. 24 partidas no ano, 2 gols e 3 assistências. Lembrando que as participações de gols dele foi apenas no Campeonato Brasileiro da Série A. Então, no Brasileirão, 16 partidas, 2 gols e 3 assistências. Acho que vale sim essa compra em definitivo. Vale destacar também alguns outros quesitos, que ele não tem um contrato muito longo lá com a equipe do Cincinnati, não. Pelo que eu vi, vai até o final da próxima temporada. Então pode até, dependendo do Cruzeiro, comprar por um valor mais baixo. Mas eu ainda acho que esses 20 milhões vale muito a pena. Você também concorda comigo, discorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Lembrando que quando ele foi comprado pelo Cincinnati em 2020, junto ao Vélez, foi um valor de mercado próximo da casa dos 7 milhões e vai estar vendendo depois por 20, né? Então um investimento aí que vai se pagar também bastante pelo Cincinnati, que já teve, né, ótimo desempenho dele de 2021 a 2023. Vamos falar aqui também com vocês sobre esse jogo do Cruzeiro fora de casa contra a equipe do Boca Juniors. Aqui na Esportiva já preparou ótimas cotações. Vamos ver aqui, campeonatos, clubes internacionais, tá aqui nesse duelo na Taça Sul-Americana. Vitória do Cruzeiro fora pagando 3,35, então R$10 voltando 33. Empate também bem parecido, né? 3,20 a cada real apostado. E também para a sequência dos jogos, tanto da Série A, da Série B. Esse compromisso aqui, Cruzeiro e o Internacional fora de casa também contra o Vitória. 2 jogos bem difíceis, né? Você pode apostar aqui nessa empate contra o Boca Juniors, vitória do Cruzeiro fora contra o Vitória e empate contra o Internacional. R$10 para voltar 206, né? Boa cotação aqui nesse duelo, se você quiser apostar. O link da Esportiva vai estar aqui embaixo, a partir de R$1. E lembrando, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, depositou R$100, vai ter 200 para começar a apostar. O link da Esportiva VIP vai estar aqui embaixo na descrição. E para terminar, vamos falar então sobre ele, né? Sobre o Vidalba, que fez uma partidaça contra o Atlético Mineiro. Na minha opinião, ele e o Cássio foram os melhores, e lembrando que ele entrou, né, nessa ausência do João Marcelo para esse compromisso. Então, excelente desempenho do jogador, que vai fazer 30 anos de idade agora, né, no próximo dia 19 de agosto, e que semana para ele também, um jogo lá no seu país, contra o Boca Juniors, enfim. E também, no caso, completando seus 30 anos de idade, 18 partidas nesse ano pelo Cruzeiro. Vale lembrar que até com o próprio Seabra ele ficou meio que esquecido, né, ficou muito tempo sem atuar. Aqui, pra você ter ideia, ele jogou no jogo contra o Cuiabá, nessa vitória por 2-1, jogou entrou nos 69 minutos, e aí desde então ele teve mais espaço, porque antes ele tinha jogado só contra o Atlético Mineiro naquela final da volta, e contra a Universidade Católica, melhor, na final na ida, e Universidade Católica fora de casa naquele empate em 0-0. Depois ele ficou 2 meses sem entrar, foi no jogo contra o Alianza, faltando 15 minutos, depois mais um mês, né, até esse duelo contra o Cuiabá, e aí, desde aquele jogo contra o Fluminense, Bahia, Atlético Paranaense e Flamengo, sempre entrando no finalzinho, titular contra o Corinthians, goleada por 3-0, jogou também contra Grêmio, Bragantino, Juventude e agora contra o Atlético Mineiro. Então, nas vezes que ele jogou, sempre como titular, jogando em média 85 minutos, e quando entra bem no finalzinho, né, 3 minutos, 2, é uma excelente reserva na minha opinião. Lembrando, o Cruzeiro pagou então R$1 milhão para ter o empréstimo do atleta,
junto ao Argentino Júnior até dezembro e fixou uma opção de compra de 4 milhões de reais caso queira ter o jogador em definitivo, que pode ser uma boa também, né? Para o Cruzeiro, 4 milhões no Vidalba, não acho que ele merece ser titular, porque eu gosto muito do João Marcelo, que é quem joga pelo lado esquerdo, mas para ser reserva, cara, excelente. Até porque o Cruzeiro vai ter agora a Sul-Americana, Brasileirão, vai ficar uma sequência muito puxada de agosto para o final desse mês, de até o início de setembro. E ano que vem, com o Cruzeiro com todas as competições, um calendário gigante, tem que ter jogadores igual o Vidalba, o Wallace, o Lucas Romero, o Lautaro, de jogadores que você olha e pensa, putz, esse cara é muito bom, né? Poderia ser titular, mas tem outro melhor. E que bom, né? Que seja assim. É melhor do que ter dois ruins, né, por posição, como foi no Cruzeiro durante muito tempo. E aí então pode ser uma boa também para o Argentino Júnior, né? Você vender um atleta que pode render 5 milhões de reais, né, para o Argentino Júnior com 29 e 30 anos, é uma excelente opção. Lembrando que ele já estava há 2 anos e meio, né, jogando na equipe e cresceu bastante na sua carreira. Apesar de ter revelado pelo Independiente da Argentina, ele só começou a se destacar mesmo de 2021 para cá. Então já estava ali com seus 27, 26 anos, né, e não tinha tido muito destaque na sua carreira, e agora, né, jogando no Cruzeiro, enfim, uma fase sensacional, mudou bastante, e dá pra ver que ele é extremamente grato, né, o Cruzeiro já tem uma identificação bem forte com a torcida. E você, gosta do Vidalba, não gosta, você acha que compensaria essa compra em definitivo? Deixa a sua opinião aqui embaixo, outras sugestões também estão aparecendo aqui pra vocês, e nos vemos numa próxima. Valeu!